Eu queria que você contasse, né, para os nossos telespectadores um pouquinho da sua história, né, de como aconteceu essa superação, e aí depois nós vamos acabar falando aí sobre o mundo esportivo também, que você participa hoje também, né? Isso, eu sofri um acidente, foi em 2006. Eu estava morando em Florianópolis na época, fazendo mestrado, e aí vim para Minas de férias. Fui a Viçosa, que é a cidade que eu me formei lá e tenho muitos amigos, né? Lá de moto na universidade, um trator atravessou na minha frente, e aí na frenagem eu capotei e quebrei a coluna. E aí na hora que eu caí eu já percebi que a situação era muito feia, que eu não sentia nada do peito para baixo. E aí fui socorrido, fui para o hospital e tal, vim para Belo Horizonte, né, no mesmo dia de ambulância, e comecei, a partir daí eu entendi que eu não tinha muito o que fazer. Quebrou a coluna, perdeu o movimento, perdeu a sensibilidade, e eu ia ter que adaptar a minha vida dentro do possível. Você com 33 anos, 33 né? anos, isso. E essa época eu praticava muito esporte, sempre pratiquei minha vida inteira, né? Bicicleta, trekking, fazer natação, tênis também já joguei. Ô, Alessandro, eu vou te interromper um pouquinho, nós vamos te dar um outro microfone, porque parece que esse microfone seu não tá muito bom. Aqui, ó. Pode usar esse microfone. Então, você já praticava esportes antes desse acidente, que foi em 2006 o acidente de moto que você teve. Isso, foi em 2006, eu já praticava esporte, bastante esporte, sempre gostei muito de esporte, atividade física, ao ar livre, né? Certo. E minha paixão era bicicleta, eu gostava muito de bicicleta, então a primeira, digamos, frustração que eu tive quando eu tirei a cadeira, eu falei, pô, nunca mais vou andar de bicicleta. Mas eu pensei, por que não vou andar de bicicleta? Sim. Vou correr atrás, procurar saber se existe alguma forma. E eu descobri a handbike, que é uma bicicleta, é um triciclo, e você pedala com as mãos. Uau. Então, para mim, voltar a pedalar foi um prazer imenso, né? E para você, esse período, quanto tempo você conseguiu reagir nisso? Porque é um baque muito forte, né, Alessandro? E igual a gente estava falando, tem pessoas às vezes que prostram. E como que foi esse período para você? Eu acho que eu sou um caso muito raro mesmo de adaptação, sempre foi muito racional. Quando eu caí no hospital, percebi que eu ia realmente virar um cadeirante. A partir daí eu já comecei a procurar adaptar minha vida. Eu saberia que eu ia ter que adaptar minha vida e correr atrás dos benefícios que eu teria, né, para conseguir adaptar essa vida, né? Concurso público é uma coisa que a gente tem uma cota para deficiente, é uma coisa que correr atrás, fiz concurso público, passei, voltei a trabalhar logo. A compra do carro, voltei a dirigir também rapidamente. Adaptou? No primeiro ano já adaptei o carro e tirei a carteira, né, adaptada. E voltei a dirigir. É muito difícil o carro adaptado? Não, é muito mais fácil que as pessoas imaginam, porque o carro, o ideal é que seja automático. Sendo carro automático, tem uma alavanca embaixo do volante, você puxando, você acelera, empurrando, freia. Então é só esse comando que você faz ali, você tem o carro na mão e dirige como qualquer um. Olha que interessante, né? Você tem um ditado que diz assim, se você tem um limão, faça uma limonada dele, né? Você disse, eu usei a minha razão, eu sou muito racional. Ao contrário do que muitas pessoas fazem, muitas pessoas se entregam totalmente ao lado emocional no momento de luta, de dificuldade. E você decidiu encarar a sua dificuldade, eu não sei se houve uma transição, se em algum momento você pensou, poxa vida, por que isso foi acontecer comigo? Mas você decidiu avançar e dizer, não, já que eu estou assim, olha, ele planejou, vou fazer concurso público, vou comprar um carro mais barato, viu o lado bom, exatamente. Até porque você... Conta até isso pra gente, porque você tem um blog também. E aí eu acho que você teve a oportunidade de conversar com outras pessoas sobre isso. Exatamente. Como que é normalmente a visão? Tá. Quando eu sofri o acidente, né, a gente não tem noção como que é o dia a dia de um cadeirante. A gente não sabe como é que vai ser a adaptação na sua casa, a acessibilidade, né, a adaptação para a prática de esportes, para o carro e tal. Então eu senti necessidade de montar um canal para contar sobre o dia a dia de um cadeirante. Foi aí que eu criei o blog, para compartilhar as experiências minhas, para incentivar as pessoas, né, a correr atrás, a ter uma vida normal, né, e se mover mesmo, né? E você, por exemplo, na sua casa você tem que fazer muita adaptação? Nós vamos mostrar algumas fotos aqui que você trouxe pra gente, e aí você pode ir falando. Inclusive são imagens de... aí é antes do acidente, eu fazia mountain bike, sempre pratiquei muito mountain bike, gostava muito de bicicleta e praticava esportes, né? Fazia algumas loucuras também. Muita coisa radical, gostava muito de coisa radical, sim. E
A partir do momento que eu virei cadeirante, aí o problema foi isso aí, moto. Foi moto Agora, que me deixou na cadeira de rodas. Você sabe que eu fiquei sabendo de um rapaz aqui em Belo Horizonte que está adaptando uma moto, ele é cadeirante também, está adaptando uma moto, ele é até irmão de um conhecido nosso aqui, para cadeirante. Eu conheço esse cara, o Gustavo. Sim, ele está adaptando uma moto, sem ser triciclo, uma moto mesmo. Uma moto. Um sistema que desce para... A rodinha quando ele vai parar. Vai parar, desce, aí ele está adaptando. Isso é gostar muito de moto, né? Você continua gostando de moto? Eu não gosto tanto mais não, viu? Não faria essa loucura de voltar a andar de moto. Eu tenho um triciclo elétrico. Isso é uma coisa que eu busquei também mais para ajudar na mobilidade no dia a dia, dentro do bairro. Então, mas você pode andar com ele nas ruas, nas ruas, é igual uma moto. Então já vou te fazer o convite. Nós temos um ministério na Igreja Batista da Lagoinha, chama Águias de Cristo, que é para motociclistas. Eu faço parte e nós temos ali muitos motociclistas, inclusive temos triciclistas também. E nós vamos, no final aqui, eu vou te dar todas as informações. Mas eu te perguntei sobre a sua casa. Você teve que fazer muita adaptação, porque você falou sobre acessibilidade, você criou um blog para informar para as pessoas o dia a dia do cadeirante. Começou dentro da sua casa já estava mais ou menos pronta para receber um cadeirante? Não. A casa nunca está pronta. Uma coisa que eu acho interessante é o seguinte: você só passa a pensar em acessibilidade quando você tem algum problema ou quando você tem algum parente que tem um problema que precisa de uma cadeira de rodas de acessibilidade. Então, em casa, a primeira coisa a adaptar é o banheiro, porque a gente tem que entrar dentro do banheiro com a cadeira de rodas para tomar banho. Tem que ser uma certa adaptação, aquelas barras laterais é importante. Então, foi abrir a porta do banheiro e do meu quarto também era uma porta menor para fazer a curva. A gente começa a pensar nisso. A cadeira de rodas dentro de casa, ela ocupa um espaço maior. Você vai fazer uma curva para entrar numa cozinha, para entrar no corredor. Tem que ter um espaço um pouco maior. Então, adaptei a porta do meu quarto e o banheiro da minha casa. Você falou uma coisa importante. Eu usei cadeira de roda durante 2 meses, como eu te falei fora do ar. Eu sofri um acidente de moto e tive que usar a cadeira de roda por causa de ter ferido as 2 pernas. E aí, isso me chamou a atenção também. Eu falei com vários amigos. Nós, em nossas casas, nós estamos dizendo para os cadeirantes que nós não os amamos. Você não diz só com palavras, né? Mas, por exemplo, nenhum dos meus amigos, nenhum dos meus familiares tinha casa adaptada para cadeirante. Eu tinha, por exemplo, dificuldade de ir ao banheiro. Eu tinha que deixar a cadeira de roda e usar uma cadeira de escritório, uma cadeira menor com rodas para ir ao banheiro. Então, realmente, como você falou, a gente só passa a valorizar e a entender a situação do outro quando alguém da nossa família, a gente sofre. E as nossas ruas aqui em Belo Horizonte, por exemplo, e creio que a maior parte das ruas no Brasil inteiro, não estão preparadas para o cadeirante. Você mora em BH. Isso. Atualmente? Moro em BH desde o acidente, né? Eu estava morando em Florianópolis na época, meus pais moravam aqui em BH, e aí eu vim para cá e daqui eu não saio mais. Meus pais já foram embora, eu fiquei por aqui. E em BH, como é que você sente essa acessibilidade? Ainda tem muita coisa para melhorar. Tem melhorado ao longo dos anos, né? No início eu vinha muita dificuldade, muitas calçadas buracadas. Isso eu costumo colocar no meu blog também. Eu mostro, né, lugares que tem necessidade de adaptação, tiro foto. A partir disso, eu consegui até modificar alguns lugares. Restaurantes, as pessoas fizeram rampas, alargaram o banheiro, porque eu frequentava, né, estava perto ali, eu mostrei que era necessário, que era importante, que era mais uma clientela. E a partir daí nós temos essa modificação nos lugares. Você falou que passou em concurso público. Você vê que as instituições públicas estão preparadas para pessoas, para cadeirantes, por exemplo, para pessoas com algumas necessidades? Como que você tem visto? Não está ainda o ideal. Quando eu passei, o primeiro concurso que eu passei, eu não fiz como deficiente, já era deficiente, mas acabei esquecendo de mandar laudo e tal, mas eu passei como normal. Quando eu cheguei lá na cadeira de rodas, o pessoal assustou, né? Aí teve que adaptar banheiro, eu acabei ficando em casa até eles adaptarem a empresa para mim, a empresa pública. Certo. Né? E isso ocorreu também no meu segundo emprego. Eu fiz um outro concurso, passei em outro concurso, fui para outro lugar, e lá eu percebi uma série de incoerências. Tanto que eu fiz questão de participar da CIPA da empresa para mostrar, né, as deficiências de acessibilidade que existiam no prédio para que fosse tudo corrigido. Antigamente, hoje até nem tanto, mas antigamente as pessoas usavam muito a palavra deficiente físico. E as pessoas que portavam necessidades especiais não gostavam dessa expressão porque eles diziam, somos eficientes.
Nós não somos deficientes, somos eficientes. E de fato né? Você aqui é um testemunho vivo de que o fato de você estar numa cadeira de roda não anula os seus dons e talentos, né? Você hoje, já há 8 anos se passaram nesse processo na sua vida, você vê que a legislação brasileira, a sociedade brasileira está melhor preparada, a mentalidade quanto à questão do preconceito, como é que você vê isso hoje, nesses 8 anos? Eu percebi que houve uma evolução, né? Você vê que hoje a gente vê mais cadeirantes na mídia, novela que tem cadeirante, então eu acho que tem melhorado bastante, né? Falta muita coisa ainda, né? Uma legislação um pouco mais, não sei se rígida ou que beneficiasse quem adaptasse, quem buscasse acessibilidade, né? Isso seria uma coisa bem interessante. Né? Se houvesse um tipo de incentivo para a pessoa que adaptasse, né? Permitisse que o local fosse frequentado por cadeirantes, então eu acho que a conscientização das pessoas aumentaria também. Certo. Você observa, né, até pelo seu blog, qual entre homens e mulheres, às vezes, alguns têm mais facilidade em aceitar, outros menos, ou não há essa distinção? Eu acho que existe uma distinção, sim, né? Os homens acho que têm um pouco mais de facilidade de adaptar e né, de aceitar a situação, mas né, não tira méritos de mulher que tem... Eu conheço várias cadeirantes, várias mulheres que são inclusive vimos na matéria uma menina praticando exatamente, tênis né, na cadeira de rodas. Mas no geral eu acho que exige um pouco mais de facilidade dos homens, né? Talvez porque os homens são mais racionais, você citou a questão da racionalidade como um fator muito importante no seu caso, né? E a mulher vai muito a questão também, né, físico, enfim, toda aquela questão da vaidade feminina, aquela coisa da feminilidade mesmo, às vezes, isso afeta muito. Você chega a dar palestras, a fazer eventos, para fazer esse ajuntamento mesmo de pessoas? Já dei algumas palestras, até nas empresas que eu trabalhava, né, fazendo parte da CIPA, né, tem a semana da CIPA, certo. Eu sempre costumo ir, dar meu testemunho, mostrar que as pessoas não pensam que pode acontecer com qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode ocorrer do dia para a noite, sua vida muda radicalmente. Então, né, você tem que ter mais consciência, né, mais cuidado com algumas coisas. Respeito. Mais respeito. Alessandro, para a gente fechar o nosso bate-papo, que está muito legal, e a vida sentimental? Como é que fica aí? Você continua sonhando? Você tem um relacionamento com alguém? Como é que funciona para você? Tem sim. Também foi bem diferente a minha adaptação nessa seara, né? Gostei da expressão, nessa seara. Quando eu sofri o acidente, eu não estava namorando, mas eu estava na casa de uma ex-namorada, nós voltamos. Depois eu me envolvi com outra pessoa e pouco tempo depois eu voltei com uma ex-namorada que sempre gostou de mim. Nós estamos juntos há 8 anos, há 7 anos e pouco, né? Estamos juntos, moramos juntos e temos um relacionamento fantástico. E qual que é a palavra que você deixa para quem está assistindo aí, está vivendo uma situação que você vive, né, e você conseguiu trabalhar bem? Né? Às vezes a pessoa está ali, nossa, eu estou vivendo, eu recebi essa notícia. Muitas pessoas em leitos de hospital nos assistem, né? E eu creio que você tem toda a autoridade para falar sobre isso para essa pessoa. Um recado que eu dou é que a pessoa não pode desistir nunca. Ela tem que ter confiança em si mesma, né? Acreditar em si mesma e correr atrás, porque é possível, perfeitamente possível você ter uma vida muito boa, muito feliz em um cadeira de rodas.